Olá, meus amores, aqui é a professora Maria de Jesus de Matemática. Vamos começar mais uma videoaula com o conteúdo de fatoração. Fatoração significa transformar em produto. A fatoração de polinômios. Fatorar um polinômio significa transformar esse polinômio num produto indicado de polinômios ou de monômios e polinômios. A propriedade distributiva será muito usada sobre a denominação de colocar em evidência. Vejamos a seguir alguns casos de fatoração. Vamos ver fator comum. Vamos fatorar a expressão ax mais bx mais cx. Observe que no termo ax, bx e cx aparece o x nos três termos. Então, esse termo que aparece nos três, você vai colocar como fator comum em evidência. X abre um parênteses, e quando você coloca o x em evidência, o que é que sobra quando eu tiro o x do termo? Ax, tira o x, fica o a. Aí o a vai para dentro do parênteses. Mais bx, tira o x, fica o b. O b é o que sobrou, vai para dentro do parênteses. Quando eu tiro o x do cx, sobra c. O c vai para dentro do parênteses. Então, ficou x vezes, abre parênteses, a mais b mais c, fecha parênteses. O x é o fator comum e foi colocado em evidência. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. 3x mais 3y. Observe que o 3 aparece nos dois termos. Então, é ele que vai ser o fator comum. Então, 3, abre parênteses. Quando eu tiro o 3 do x, sobra o x. Quando eu tiro o 3 do y, sobra o y, ficando 3 vezes x mais y entre parênteses. 5x ao quadrado menos 10x. Sabemos que o 10 ele é 2 vezes 5. Então, eu tenho em comum o 5, porque ele está presente no 5 e no 10. X ao quadrado menos x. Menos 10x. Então, você tem, em relação à letra, você tem o x, que x ao quadrado é x vezes x. E 10x, que aparece no 10 aí é o x, né? Então, o fator comum agora será o número 5 e a letra x, ficando 5x. Quando eu tiro 5x do primeiro termo, sobra x. O que sobra vai para dentro do parênteses. Menos, sobrou também, 10x. Tiro 5 do 10, sobra 2. E tiro o x, fica só o 2. Ficando 5x, fator comum, entre parênteses, x menos 2. Terceiro exemplo. 8ax ao cubo menos 4a ao quadrado x ao quadrado. Analisando isso aqui, nós temos que, para os números, nós temos o 8, que é 2 vezes 4, 8. Então, no 8 nós temos a presença do 4. E menos 4ax ao quadrado, x ao quadrado, nós temos o 4. Em relação às letras, nós vamos pegar do a e o a ao quadrado, nós pegamos o a menor, que tem um expoente menor, que é o a que está sozinho. E de x à terceira e x ao quadrado, nós pegamos o x de menor expoente, que é o x2. Então, vamos, para ficar em evidência, o número será o 4. E as letras, que são duas,
vai ser a e x ao quadrado. 8a x ao cubo, quando eu tiro o 4ax ao quadrado dela, sobra 2x. Quando eu tiro 4ax ao quadrado do menos 4a ao quadrado x ao quadrado, só sobra o a, que o 4 simplifica com o 4, x ao quadrado também, e a ao quadrado, quando tem 2a, tiro 1, fica 1. Resposta: 4ax ao quadrado vezes 2x menos a. Ok, gente? Vamos ver aqui. Ilustração dos exemplos anteriores. Aqui, ele fala aqui, mostrando que o 3 aparece nos dois termos, fica em evidência, sobrando x mais y. Aqui ele mostra que o 5 tem o x duas vezes, então ele pegou o 5 daqui, o 5 daqui e o x de cada termo, ficando 5x. O terceiro exemplo, ele pegou o 4, pegou o a e pegou o x ao quadrado. Aqui ele pegou o 4, pegou o a e o x ao quadrado, ficando 4ax ao quadrado, e o que sobrou, ó, 2x menos a. Vamos para agrupamento. Aqui no agrupamento, nós vamos fatorar duas vezes a expressão ax mais bx mais ay mais by. Você vai separar em grupo. Você vai agrupar os dois primeiros e os dois últimos. Você vai ver o que é que tem em comum nos dois primeiros. Nós temos em comum nos dois primeiros o x. O que nós temos em comum nos dois últimos? Nós temos em comum nos dois últimos o y. Então, para os dois primeiros termos, o fator comum será o x e sobra o a mais b. E para os dois últimos termos, o fator comum é o y e vai sobrar a mais b. Observe que o que sobrou nos dois primeiros termos e o que sobrou no segundo foi igual, foi a expressão a mais b. Então, vamos pegar ela, que ela é o termo semelhante daqui da questão, colocar ela como fator comum agora, porque ela aparece nos dois termos. A mais b vezes, quando você tira o a mais b e coloca em evidência, vai sobrar x mais y. Aí você joga dentro do parênteses o x mais y. Observe o que foi feito. Nos dois primeiros termos, x em evidência. Nos dois últimos termos, o y em evidência. Finalmente, o a mais b em evidência. Note que aplicamos duas vezes a fatoração utilizando o processo de fator comum. Exemplos. Trouxe dois exemplos aqui de agrupamento. 5ax mais bx. Desses dois primeiros, nós já temos aqui visível, ó, que o x é o fator comum. 5ay mais by. Aqui no caso, o y é o fator comum. Então, vai ficar para os dois primeiros x, sobra 5a mais b. E para os dois últimos, o fator comum é o y, fica 5a mais b. Como apareceu 5a mais b no primeiro e no segundo termo, pega o 5a mais b e coloca ele como fator comum agora. O que é que sobra? X mais y. No segundo exemplo, nós temos x ao quadrado mais 3x. Já está vendo que o x é o fator comum, ele aparece duas vezes no x ao quadrado e uma vez no 3. Ax mais 3a, já estamos vendo que
o A é o fator comum, sobrando x mais 3. Então, vai ficar, primeiro termo, x em evidência, sobra x mais 3, mais, segundo termo, o A é o fator comum, sobra x mais 3 também. Como x mais 3 apareceu nos dois termos, ele vai ser o fator comum em evidência agora, e sobra x mais A, ficando a expressão x mais 3 vezes x mais A. E aí, você já resolveu o problema. Vamos para a terceira fatoração que temos, é a diferença de dois quadrados. Vimos que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B. Para fatorar a diferença de dois quadrados, basta determinar as raízes quadradas dos dois termos. Exemplo 1. X ao quadrado menos 49 vai ser igual ao x ao quadrado, eu tenho x vezes x, então vai ficar a soma vezes a diferença das raízes. A raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 49 é 7. Então, você vai botar x mais 7 vezes x menos 7. No exemplo 2, a raiz quadrada de 9a ao quadrado é 3a, vai ser o primeiro termo. E a raiz quadrada de 4b ao quadrado vai ser 2b. Então, a soma das raízes vai ser 3a mais 2b vezes 3a menos 2b, que será a diferença das raízes. Sempre você vai fazer a soma vezes a diferença das raízes. Aqui são os cálculos auxiliares, que ele tirou aqui a raiz de 9a ao quadrado, que é 3a, e 4b ao quadrado, que é 2b. Está mostrando só o cálculo auxiliares. Por fim, trinômio quadrado perfeito, que é, na verdade, o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Nós vimos, vamos ter um trinômio, que nós vamos passar o trinômio para um quadrado da soma ou um quadrado da diferença de dois termos, também tirando a raiz dos termos da extremidade. A diferença desse é que nós temos que verificar se realmente ele é um quadrado perfeito. Fazendo o quê? O dobro das raízes. Observe nos exemplos a seguir que os termos extremos fornecem raízes quadradas exatas. O termo do meio deve ser o dobro do produto das raízes. E o resultado terá o sinal do termo do meio. Então, ele vai ser um quadrado da soma se o termo do meio for mais. E ele vai ser um quadrado da diferença se o termo do meio for menos. Vamos lá. Exemplo 1. X ao quadrado mais 10x mais 25 é igual. O termo do meio é mais, coloco mais. A raiz de x ao quadrado é x, primeiro termo. E a raiz de 25 é 5, que vai ser o segundo termo. Ficando x mais 5 ao quadrado. Observando, o dobro do produto das raízes, que é 2 vezes x vezes 5, dá igual a 10x, que é o termo do meio, o valor do termo do meio. Então, esse exemplo 1 é um quadrado perfeito. O exemplo 2, x ao quadrado menos 10x mais 25. X ao quadrado, a raiz é x, 25 a raiz é 5, o termo do meio é menos, x menos 5 ao quadrado. A gente já viu que o dobro de x vezes 5, 2x vezes 5 vai dar igual a menos 10 a 10x, que é o termo do meio. Então, ele é um quadrado perfeito. No terceiro
exemplo, nós temos 4a ao quadrado menos 12a mais 9. 4a ao quadrado, a raiz é 2a, primeiro termo. O 9, a raiz é 3, segundo termo. Termo do meio negativo, elevado ao quadrado. Então, 2a menos 3 ao quadrado. O dobro de 2a vezes 3 vai dar 12a, que é o termo do meio, ok. Ele é um trinômio quadrado perfeito. O quarto exemplo, logo já vem os exercícios. O quarto exemplo, x ao quadrado mais 3x y mais y ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de y é y. Y ao quadrado é y. Ficaria x mais y ao quadrado. Só que quando a gente vai determinar o dobro do produto das raízes, o dobro de 2xy é 2xy, não 3. O termo do meio está 3xy. Quando acontece isso, não é um trinômio quadrado perfeito, porque 3xy é diferente de 2yx. Ok, gente? Então, temos esses 4 exemplos mostrando como você determina um quadrado perfeito, se ele é um quadrado perfeito ou não, um trinômio quadrado perfeito. Como diz o nome, trinômio quadrado perfeito, ele tem que ser um trinômio, um quadrado perfeito, né? Agora eu vou trazer o exercício para vocês aplicar o que aprenderam agora. Então, essa atividade esse exercício aqui, o primeiro quesito é fatoração, é fator comum, que é a primeira fatoração que a gente estudou. Esse segundo quesito é sobre agrupamento, é o exercício de agrupamento. Esse terceiro quesito é o exercício de diferença de dois quadrados. E por fim, esse quarto quesito é trinômio quadrado perfeito. Você vai fatorar pelo trinômio quadrado perfeito. Ok, gente? Por hoje vamos ficar aqui. Até a próxima aula. Se Deus quiser, fiquem na paz e com saúde.